Olá, bom dia pessoal, aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar o passo a passo de como funcionam as apostas esportivas, as bets, as famosas bets. E eu fiz uma pesquisa bastante importante, considerando a informação dada por cientistas, pesquisadores, gente que entende muito a fundo de estatísticas e probabilidades. Então vamos lá. As apostas, elas são jogos de azar. São denominados jogos de azar aqueles cujo resultado depende exclusivamente ou predominantemente de sorte. Isso quer dizer, independente da habilidade ou estratégia, o fator determinante para ganhar ou perder é o acaso. Os exemplos mais comuns são os jogos de roleta, bingo, máquina de caça-níqueis e tantos outros. Não é à toa que os jogos de azar envolvem apostas chamadas de jogos de azar, pois a palavra azar é o oposto da sorte, ou seja, aquilo que é negativo, que provoca resultados desastrosos, que atrai a causa ou causa má sorte. Alguns sinônimos de azar são desgraça, urucubaca, falta de sorte, infortúnio, azarão e assim por diante. Tem bastante texto, mas eu acho importante e vale a pena prestar atenção, principalmente se você já está envolvido com apostas esportivas, naquelas famosas bets. As apostas esportivas são palpites feitos pelos apostadores em eventos esportivos variados. Para vencer é necessário acertar essa seleção, caso contrário, o dinheiro apostado é perdido. Esses eventos são variados e abrangem diferentes modalidades e competições ao redor do mundo. O termo bet é a palavra em inglês para aposta. No contexto de jogos de azar, bet se refere a qualquer tipo de aposta feito em eventos cujo resultado é incerto, como apostas esportivas ou jogos de cassino. A palavra tem sido amplamente adotada por diversas plataformas de apostas online. Vocês podem ver propagandas em televisão, em jogos de futebol e na internet, um caminhão de propagandas dessas casas. Como funcionam as apostas esportivas? Apostar em esportes pode parecer complicado à primeira vista. Essa é a forma como elas divulgam para tentar conquistar pessoas que se viciem nos jogos de azar. Na verdade, é um processo bastante simples. Vamos explicar como funciona um esporte bets, aposta, usando futebol, o esporte mais popular do Brasil, como exemplo. Escolha do jogo. Primeiro você escolhe a partida na qual deseja apostar. Pode ser um jogo do seu time favorito ou uma aposta de um campeonato que você acompanha. Tipos de apostas. Em seguida, você precisa decidir que tipo de aposta você quer fazer. Há várias opções disponíveis, como aposta no vencedor, aposta no derrotado, aposta no empate, no número de gols, quem vai marcar, entre outras, cartões amarelos e assim por diante. Fazer a aposta. Depois de escolher o jogo e o tipo de aposta, você define quanto quer apostar. Lembre-se de que apostar apenas no que você está disposto a perder. Então, apesar deles fazerem propagandas tentando cativar as pessoas, eles falam que existe a possibilidade de perda. Acompanhamento dos resultados. Agora é a hora de assistir o jogo e torcer. Você pode acompanhar os resultados em tempo real no site de apostas. Recebimento dos lucros. Se a sua aposta for vencedora, os lucros são adicionados ao seu saldo na plataforma de apostas. A partir daí, você pode escolher entre continuar apostando ou retirar seus ganhos. Então, num jogo de futebol, existem 3 resultados possíveis. A vitória, 33,33%. A derrota, 33,33% e o empate 33,33%. Ou seja, você só vai ganhar se acertar e aquela tua aposta coincidir com o resultado. Então, tua chance de ganhar é de 33,33%. Portanto, tua chance de perder é de 66,67%. Apostas esportivas se ouve falar muito em ODDs,
probabilidades implícitas, estratégias e quanto você paga para apostar. Conforme artigo publicado por Carlos Heitor Campani, o autor ensina como calcular as probabilidades em jogo e quanto se paga de comissões à casa de apostas. As apostas esportivas podem ser feitas em vários esportes, mas o autor foca numa partida de futebol. Ele dá um exemplo, o autor, da 7ª rodada do Brasileirão de 2024, no jogo entre Vasco e Flamengo, em que o Vasco foi o mandante do jogo. Nestas apostas existem as ODDs de uma partida que representam o quanto o apostador poderá ganhar para cada real apostado, caso a sua aposta seja vencedora. Por exemplo, apostar R$100 na vitória do Vasco, e isto acontecer, o apostador levará para casa R$420, ou seja, os R$100 que apostou, mais um lucro de 320%. Por que tanto no caso da vitória do Vasco? Porque o Vasco não é favorito em jogos contra o Flamengo. Ok, continuando, quem apostou no empate levaria R$3,60 para cada real apostado, o que resulta num ganho de 260%, porque o empate também não é o resultado provável, de acordo com o histórico dos jogos entre os dois times. Por fim, caso o Flamengo vencesse o jogo, a aposta rubro-negra renderia 1,86 para cada real apostado, um lucro de 86%. R$1 que você apostou mais 86 centavos. Então, o prêmio pago na vitória do Flamengo é muito pequeno comparado com a vitória do Vasco, porque a chance do Flamengo ganhar é muito maior. Não que isso seja uma certeza, ok? O apostador receberá o prêmio que cobre o real apostado mais o ganho real em qualquer uma das 3 situações. Então, no caso da vitória do Vasco, receberia R$3,20 por real aplicado ou apostado, R$2,60 pelo empate e apenas 86 centavos pelo Flamengo. Considerações com base no exemplo dado pelo autor. Em razoável maioria, os apostadores querem ganhar o maior prêmio possível, e considerando o caso do jogo entre Vasco e Flamengo, em que os prêmios são os seguintes: 86 centavos por real apostado por vitória do Flamengo, R$3,20 por real apostado na vitória do Vasco e R$2,60 no empate. Considerando a lógica do apostador de que ganhar o maior prêmio no universo de 100 apostadores, podemos considerar que, em média, 68% deles apostariam na vitória do Vasco. Mesmo flamenguistas, aí mordido pelo bichinho do vício, apostaria no Vasco porque daria o maior prêmio. Não porque ele deseja que o Vasco ganhe, mas porque ele deseja o maior prêmio. 26 apostadores apostariam no empate e apenas 6 na vitória do Flamengo, porque é o menor prêmio. E o cara viciado em jogo quer sempre o maior prêmio. Considerações com base no exemplo dado pelo autor. 68% apostas no Vasco, R$100 cada daria 6.800. 26 apostas no empate daria 2.600 total. Apenas 6 apostas no Flamengo daria R$600. A soma de todos esses, considerando 100 apostadores, colocando R$100 cada um deles, daria uma arrecadação de 10 mil pela casa de apostas. Se o Flamengo ganhar, o total geral pago a esses apostadores daria R$516,86 para cada apostador. Ou seja, se isso acontecesse, a casa de apostas teria um lucro de R$9.484. Tudo bem? Agora vamos considerar que o Vasco venceu. A mesma lógica, a casa de apostas arrecadou 10 mil e, pagando R$3,20, então 68 pessoas a R$100 deu 6.800. Vezes R$3,20 daria 20.760. R$300 para cada apostador. Então a casa de apostas, nesse caso, teria tido um prejuízo de 11.760. Por que ela estabelece uma ODD tão alta para o Vasco? Porque é muito difícil o Vasco ganhar do Flamengo. É muito difícil. Por isso eles correm esse risco. Agora, se acontecesse o empate,
Então, 26 pessoas apostando R$ 100 cada uma, daria 2.600. Total geral arrecadado pela casa de apostas, 10 mil. Se acontecesse a vitória, o empate, desculpa, de Flamengo e Vasco, o total geral de prêmio daria 6.760, R$ 260 para cada apostador. Neste caso, mesmo assim, tendo acontecido esse resultado, a casa de apostas teria um lucro de 6.240. Então, nesse exemplo dado pelo autor, a casa de apostas só teria prejuízo se o Flamengo perdesse. Pelo fato de ser muito difícil, provavelmente a casa de apostas não teria essa perda que nós demonstramos, ok? Então, as tais das ODD são calculadas de acordo com as chances de cada um dos resultados. Vitória do Flamengo, ou vitória do Vasco, ou até mesmo um empate. Então, isso tem uma ciência, tem um cálculo estatístico, tem pesquisas, diversas pesquisas. O histórico de confronto entre os times, a situação do gramado, a probabilidade da ocorrência de chuva ou não, o estado físico dos jogadores de cada time. Tudo isso está em jogo, ok? Então, por isso que as ODDs são calculadas naquele padrão que foi apresentado em relação a uma partida entre Vasco e Flamengo no ano de 2026. Perfeito? Aqui tem uma parte puramente estatística em que mostra o cálculo das probabilidades em relação a um resultado qualquer esperado, né? Vocês podem pausar o vídeo para ver mais alguns detalhes sobre isso, né? Agora, o prêmio pago é em torno de 94% do valor que a ODD diz, porque parte desse prêmio previsto são as comissões, né? Então as casas de apostas sempre ganham comissões em torno de 4 a 7% do valor. E aqui tem uma demonstração de como é calculado essa parte do percentual da casa de aposta. Quem gosta de matemática vai se divertir com esses cálculos, ok? E aqui, como é feito o cálculo das probabilidades de ocorrência do evento. Por exemplo, naquele exemplo dado pelo autor do artigo, a probabilidade do Vasco ganhar é de 22,6%. Ok? Então, 1, que é o inteiro menos a taxa, a comissão da casa de apostas, dividido pela ODD. Então, você encontra o percentual. Probabilidade do Vasco era 22,6%. Probabilidade do empate, 26,4%. E probabilidade do Flamengo, 51%. Totalizando 100%, né? Então, conforme demonstramos, as ODDs pagas pelas casas de apostas são líquidas da comissão, ok? Então, parte do dinheiro, independente do resultado, fica com as casas de apostas. Mas muita gente, principalmente os viciados em jogos, as pessoas, por pura ganância, tendem a apostar no azarão. Na análise, no histórico entre Vasco e Flamengo, o Vasco é um azarão, ok? Lógico que de vez em quando ganha, até aí tudo pode acontecer. Então, um outro escritor, né, Daniel Gallas, ele fala o seguinte, é também uma matéria divulgada, é um artigo. Por que você quase sempre vai perder dinheiro com as bets, segundo a matemática? Por um motivo muito simples, né? A quantidade de informações necessárias para entender o que pode ocorrer num jogo de futebol, considerando histórico, o estado do gramado, possibilidade de chuva, como estão os jogadores, se tem gente suspensa, se tem gente no departamento médico do clube, se os reservas são à altura. Então tem todo um conjunto de levantamentos que precisam ser feitos para então se fazer os cálculos das probabilidades. Se você não tem
fortes habilidades matemáticas e nunca parou para construir modelos matemáticos para vencer as casas de apostas, você não vai conseguir. Você não vai ganhar dinheiro a longo prazo, a menos que trabalhe duro. E trabalhar duro não significa assistir a muitas partidas de futebol ou ter conhecimento do jogo. Trabalhar duro significa realmente entender as probabilidades, disse o matemático David Schumpeter à BBC News Brasil. Ok? Então, na visão dele, você tem esses autores escreveram vários livros sobre isso, né? Sobre essa ligação entre a matemática, a estatística e as apostas. Então, um outro especialista, Joseph Buchdown, diz que a maioria dos apostadores são como macacos jogando dardos, ou seja, contam apenas com a pura sorte em suas apostas. As apostas continuam sendo uma competição extremamente difícil de vencer, onde a margem que uma casa aposta impõe, além do acesso a alguns dos melhores analistas do setor, significa que apenas uma pequena minoria terá sucesso no longo prazo. Então, estas casas de apostas famosas, que estão ganhando dinheiro a rodo no Brasil e no mundo, elas contratam gente de altíssima qualificação na área da matemática avançada, estatística avançada e também gente que faz análises esportivas, levando em conta todas as possibilidades do que pode acontecer num jogo. Então é gente muito qualificada, paga a peso de ouro. E aí uma pergunta: quem é você para conseguir vencer uma casa de apostas? Quem é você, né? Então é muito difícil, muito difícil. E aqui tem os padrões de cálculo para identificar o quanto a casa paga no caso de um resultado favorável em cada um dos 3 tipos de situações: derrota, empate ou vitória do time que você escolheu. Então, quem ganha? O apostador ou a casa de apostas? Sem medo nenhum de errar, a casa de apostas. Ok? Comparado a loterias, por exemplo, uma loteria aí Mega Sena, a tua chance de ganhar é de 0,0000002, ou seja, 0, porcaria. Então dá a impressão de ser mais fácil ganhar nas apostas esportivas. Dá a impressão. Mas cuidado, tá? Agora pensa assim, no caso de quem sempre aposta nos favoritos, o retorno financeiro para cada aposta vitoriosa é muito pequeno, já que as ODDs dos favoritos são sempre baixas. E pior que isso, apenas uma aposta perdedora é suficiente para aniquilar todos os ganhos com apostas vitoriosas, com várias apostas, ok? Então você está jogando contra quem tem a faca e o queijo na mão. E também, por exemplo, apostar nos azarões não é sustentável. E nós veremos isso daqui a pouquinho em alguns exemplos, né? Vamos considerar o jogo que vai acontecer hoje de Corinthians e Flamengo na casa do Corinthians, né? As casas de apostas estão estabelecendo o seguinte: numa vitória do favorito, eles vão pagar 75 centavos para cada R$1. No caso aí de, vamos ver quanto pagaria na vitória do Corinthians, pagaria R$1,15. Vamos ver aí no caso de empate. Empate pagaria bem menos, né? Que a gente vai pegar os números agora. Então, nesse universo de que a maioria dos apostadores, principalmente os viciados, vão apostar no azarão, então, num universo médio de 100 pessoas, 58 pessoas vão apostar no Corinthians, porque ele é o azarão. 26 pessoas apostariam em empate, isso são médias. 16 pessoas apostariam na vitória do Flamengo. Se a vitória do Flamengo acontecesse, o prêmio pago considerando R$100 cada aposta, 16 pessoas, multiplicado por 75 centavos, daria um prêmio total de R$1.200, 75
por apostador. Então, neste resultado, o, o lucro fora as comissões, o lucro da casa de aposta seria R$ 8.800, considerando 100 pessoas, com aposta de R$ 100 cada um, que foi arrecadado 10 mil, ok? E no caso de 58 apostas no Corinthians, e o Corinthians ganhou. Então, qual é o prêmio pago aí? R$1,15 por aposta. 5.800 vezes R$ 100 vezes R$1,15 daria 6.670. R$115 por apostador. Aí, mesmo assim, como o prêmio pago é até pequeno, considerando que, entre aspas, o Corinthians é o azarão, mas não um azarão tão grande, ainda assim a casa de apostas seria R$ 3.330 de lucro. E no caso de empate, considerando no universo de 100 apostadores, 26 apostadores, R$ 100 cada aposta, daria 2.600, total geral arrecadado R$ 10.000, e nesse exemplo o prêmio seria 2,10 por apostas, o que daria 5.460, R$ 210 por apostador. Então, mesmo assim, a casa de apostas teria ganho, né? Porque você lembra que num universo arrecadado de 10 mil, pagando 5.460, ainda sobra um bom dinheiro, sobra R$ 4.540 para a casa de apostas. E aí vendo, não, mas eu vou considerar o histórico, né? Em 2021, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi o segundo colocado e teve 21 vitórias, o que dá 55,26%. Em 2022, o Flamengo foi o quinto colocado e teve 18 vitórias, o que dá 47,37%. Em 2023, o Flamengo teve 19 vitórias, o que dá 50%. Em 2024, o Flamengo foi o terceiro colocado e teve 20 vitórias, o que dá 52,63%. Em 2025, Flamengo campeão com 23 vitórias, o que dá 60,53%. Ou seja, a média de vitórias do Flamengo no último ano foi de 53,16%. Então imagina que alguém só apostasse no Flamengo em todos os 190 jogos que o Flamengo jogou em 5 anos. Daria um custo de aposta de 19 mil. Como ele ganha 53,16%, a pessoa que fez essas apostas todas teria ganho R$ 7.575. Qual o ganho da casa de apostas, fora as comissões? 11.425. Então, mesmo um time vencedor, provável vencedor na maioria absoluta dos confrontos, se a pessoa tivesse apostado apenas nele, teria perdido. Teria ganho alguma coisa, mas teria perdido considerando todas as apostas. Ok? E no caso de derrotas, 2021 o Flamengo teve 9 derrotas, 22-12, 23-10, 24-8 e 25 apenas 5 derrotas, que ele foi campeão. Então, média de derrotas, 23,16%. Nesse exemplo, também considerando que a pessoa apostou em todos os 5 campeonatos, R$100 em cada jogo do Flamengo, seriam 190 apostas, porque são 38 jogos, 5 anos, teria gasto 19 mil, teria ganho apenas 6.380, ou seja, teria perdido 12.619. Ok? E no caso de empates, né? Lá eram derrotas, agora empates. 8 empates em 2021, 8 em 22, 9 em 23, 10 em 24 e 10 em 25. Dá um percentual médio de 23,68. Considerando que a pessoa tivesse apostado em 190 jogos empates, teria gasto 19 mil em apostas, teria ganho 10.350 e teria perdido 8.650. Ou seja, apostar sempre a mesma coisa, só em vitórias, só em derrotas ou só em empates, o resultado final é perda. Então, por isso que precisa de um aprofundamento nas análises. Mesmo que você seja, aí no caso, flamenguista,
não dá para apostar sempre no Flamengo. Ele tem um percentual grande de empates e de derrotas. E como as ODD são diferenciadas, né? Então, conforme exemplos apresentados e também considerando as informações de profissionais especializados, para uma pessoa ter sucesso com apostas esportivas, precisaria ter dedicação integral. A pessoa não poderia nem ter emprego, seria uma dedicação de tempo integral para fazer diversas análises e precisaria ter uma formação acadêmica em matemática. Imagina, uma graduação, um curso completo em matemática, um curso completo em estatística, pós-graduações e, se possível, também ter formação em engenharia. Em resumo, ganhar das casas de apostas não é para qualquer um. Haja vista que essas grandes casas de apostas estão pagando para os clubes e para a CBF, para divulgação dos seus nomes, mais de 100 milhões de reais por campeonato. Para uma casa de apostas pagar mais de 100 milhões em divulgação num único campeonato, como é que você acha que vai ganhar deles no longo prazo? Ganha um outro jogo. Na média, você será um derrotado, ok? Esse vídeo não é para tirar a ilusão da mente de vocês. É para mostrar a realidade, né? Tem notícias de pessoas que cometeram suicídio por terem se endividado muito com essas casas de apostas. Ok, pessoal? Pensem nisso, esse é um alerta e grato aí pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraço.